Olha, eu já vou adiantando que esse vai ser um vídeo longo, tá? Sei que esse canal eu costumo compartilhar geralmente vídeos relacionados à mecânica, eletrônica, geração de energia, algumas máquinas malucas, mas hoje vai ser um pouco de história, tá? Eu vou compartilhar aí algumas experiências marcantes que eu tive envolvendo moto, né? Principalmente de 2010 para cá. Na verdade, eu tive muitas histórias legais e outras nem tanto que envolveram moto, mas eu vou contar umas 2 ou 3, talvez mais, na medida que eu for me lembrando. Eu não sei quanto esse vídeo vai durar, mas à medida que eu for contando a história, eu vou deixar rolando as 2 últimas viagens que foram registradas por câmera, tá? Então o vídeo e o áudio não tão, sincronizados, vamos dizer assim, não tá no mesmo na mesma faixa de tempo, tá? A história que eu tô contando e o vídeo que vocês estão vendo tem anos de distância um do outro, tá? Mas em alguns momentos eu vou colocar algumas imagens que realmente vai ser da época ali, de acordo com o que eu tenho aqui no computador. Eu não tenho tudo registrado, nem sempre eu tive celular e na época não era tão fácil estar registrando as coisas, limitação de memória e de qualidade de vídeo, mas à medida que eu tiver aqui, eu vou compartilhando. As primeiras imagens que eu comecei a registrar da minha vida foi com um celular, um Nokia, né, 6265, eu nunca me esqueço o modelo do celular. Isso em 2006, 2007, por ali. Aquele celular pra época era uma coisa meio top de linha, né. Eu me lembro que eu dei um Fiat 147 nessa desgrama desse celular, né. Achava uma grande tela, uma coisa como é que chamava? Ah, esqueci o nome, a tela corria para cima e tinha o teclado embaixo, na época era uma coisa, espetacular, fazer um vídeo, a qualidade horrível, mas na época era o que tinha de melhor era aquilo, fazer o vídeo você não reconhecia ninguém, né, porque você assistia, mas quem que é aquele? Você não tem como saber, a qualidade era muito ruim, mas a foto até que não era tão ruim. Então várias imagens várias fotos que vocês vão ver aqui hoje, foi tirada nesse celular, nesse Nokia. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui, né, nem eu sei certo como é que vai ficar esse vídeo. Já os vídeos aí de viagem de moto já são mais recentes, tá. A maioria dos vídeos vocês vão ver aí viajando de moto, já vai ser vídeo, registrada ou para um Pocket 2, não, ou para uma Insta360 4K. Agora eu vou botar o vídeo em 2K no YouTube. E foi registrado em cima de uma moto TDM 900, uma Yamaha, tá. Mas vamos lá, é uma pena que eu não registrei a viagem com a YBR 125 na época, né? Não tinha nem chance de ficar prestando o vídeo com o Nokia 6265, mas as imagens de foto até que não ficou ruim. Vocês podem ver aí, essas imagens que eu tenho colocado aí é tudo dele, é do Nokia 6265, né? De mais de 15 anos para trás aí, 2009, 2010, talvez alguma em 2011 ainda, não me lembro. E aí uma foto muito louca lá em Minas Gerais, trabalhando na roça, no meio do café, na frente da igreja adventista ali também, acampando, né, fazendo fogueira. Então as fotos até que era boa, né? Pra época era espetáculo essas imagens aí na palma da mão, né? Ah, e tem essa daí, ó, esse avião muito louco aí de 4 metros de asa. Acho que foi meu primeiro ano de casamento. Acho que a Gabi já estava comigo quando eu fiz esse avião. Um motor 2 tempos de pulverizador, uma hélice de madeira que eu mesmo fiz. E a Gabi testemunhou aquele avião louco ali voando com gasolina. Pá, foi as primeiras experiências de máquina maluca, né? De fundo de quintal. Nessa época não tinha ferramenta nenhuma. Pá, que loucura. Fazia um troço no facão e sem recurso. Há alguns dias atrás, eu inventei de fazer novamente uma viagem de 3.000 quilômetros para o Paraná, partindo de Maquiné, passando por Curitiba e finalmente São Jorge do Patrocínio. Ida e volta 3.000 quilômetros. Pelo caminho mais curto daria 1.000 quilômetros, né? Mas o trajeto mais interessante seria esse passando por Curitiba e também passando por todo o litoral aí mais próximo do litoral.
de Santa Catarina, que é uma rota muito legal, muito bonita. As rodovias, várias, a maior parte do trajeto com faixa dupla, né? Às vezes 3 faixas, então mais seguro para viajar, rende mais. Mas antes de falar dessa viagem e de falar que a minha filha de 12 anos inventou de ir junto com muita insistência, eu gostaria de falar de uma viagem muito louca que eu fiz em 2010. E foi uma viagem muito louca porque na época, com recursos limitados, né? Ainda muito pobre, realmente pobre, acostumado com a pobreza, eu tinha uma YBR e aquilo para mim já me trazia muita satisfação poder ter uma moto 2004 125 cilindradas. Era o meu bem mais precioso, era aquela motinha, né? Mesmo assim, a Gabriela aceitou namorar comigo e era tudo que eu tinha, era aquela moto. Então, já foi por aí uma prova de amor, não era por interesse, porque na época eu realmente não tinha nada para oferecer em bens materiais. E sabe, eu fico pensando, como que às vezes tão pouco consegue trazer já um bom nível de satisfação pra gente, dependendo da vida que a gente tem, que a gente está acostumado a ter. E aí, com a moto, eu achava uma grande coisa que aquilo tinha partida elétrica, né? Pá, o negócio aperta um botão e liga. Poxa vida, caramba, hoje a gente não dá nem bola pra isso, né? Mas enfim, como é que é as coisas, né? Eu fico lembrando assim dos recursos e dos bens que eu possuía, que eu conquistava com muito sacrifício, coisas que hoje a gente joga no lixo e, e na época era de grande valor pra gente. Mas vamos lá, a viagem tinha tudo para dar errado. Eu não tinha habilitação de moto, eu tinha o documento da moto, mas por algum motivo eu não encontrei ele na hora de sair de casa. A minha mãe, muito animada e empolgada com a viagem, falou: eu vou contigo e vai ser muito legal. Eu falei: poxa, eu nunca fiz uma viagem de 1000 km, mas eu acho que não vai ser legal, né? E era inverno e como eu não tinha habilitação, eu falei: vamos sair daqui no pôr do sol. De noite a gente passa mais despercebido, vamos fazer a maior parte do trajeto à noite. Tem menos chance da gente ser impedido de chegar no nosso destino. Eu queria chegar no casamento do meu irmão. Ele tinha marcado aquele dia e a gente precisava estar presente. Então a gente pegou a estrada e foi. Na época, sem GPS, sem experiência de estrada, marquei umas cidades que eu deveria passar, fui seguindo algumas placas e imprimi algumas folhas com mapas. Mesmo assim, se perdemos umas 10 vezes. Na moto não é tão fácil, você estar manejando mapas enquanto pilota, então a gente acaba se perdendo, entrando em lugar que não devia. A minha mãe, toda animada, o ânimo dela já se perdeu todo nos primeiros 100 km, ela já pensava em desistir. Não, agora vamos. Nos 300 km ela já tinha se entregado para a morte, eu já vi que ela já não se importava mais se a gente ia cair numa curva daquela e morrer. Mas nenhum policial rodoviário abordou a gente durante o trajeto. Ah não, pera lá, não foi bem assim. Tô me lembrando agora aqui que na cidade de Francisco Beltrão paramos numa praça para dar uma descansada. Era madrugada já, não sei que hora era, 2 horas da manhã, 1 hora, não sei. Nós ali tranquilo, esticando as pernas, dando uma descansada. Encosta uma viatura e eu pensei: pronto, agora deu, agora vai. Pronto, termina aqui a viagem. Minha moto vai ser guinchada, eu volto de ônibus e pronto, acabou. O seu guarda se aproxima, pergunta o que a gente está fazendo, da onde a gente e tal, a gente explica a situação, tá, então tá tranquilo. Não pediu documento, não falou mais nada e foi embora. Eu falei: poxa, tá bom, né? Então vamos. E aí seguimos. Então seguimos viagem, né? Mas eu ainda preocupado com a minha mãe. No começo ela cuidava nas curvas e me atrapalhava um pouco até na hora de inclinar a moto. Ela achava que a moto não devia inclinar tanto para fazer a curva. Eu falei: se não inclinar a gente passa direto. Mas depois dos 300 km ela já não se importava mais. Ela deixava a coisa toda rolar, ela já achava que nós ia morrer mesmo, então não fazia diferença para que lado a moto inclinava, ela já achava que nós ia
não ia sobreviver à viagem, alguma coisa ia dar errado. Mas eu ainda tinha esperança de chegar no meu destino. A moto fraca, que era uma loucura, os caminhões carregados ultrapassavam a gente na serra. Mas vamos nós lá, chegamos bem, levamos bem mais tempo para chegar no destino do que a gente havia imaginado, mas chegamos no destino. E eu me lembro ainda da foto da minha mãe no casamento, do meu irmão. Era para ser uma foto legal, com todo mundo alegre, mas deu para ver claramente no semblante de minha mãe a tristeza de saber que ainda tinha o retorno, né? Tinha que voltar para casa. Ficamos ali alguns dias. No meu primeiro passeio com a Gabriela, subimos que eles chamam lá de Morro Alto, não? Morro da Cruz, não me lembro agora. Tem um morro lá, igrejinha, muito alto, a galera sobe lá em cima, a turma pula de asa delta, eu me esqueci o nome dele agora. Acho que é Serra Grande, é isso. Na descida, tem uma reta interessante, eu me empolguei, falei, dá pra correr um pouquinho, era um saibro, não era asfalto. Mas no final do saibro tinha uma curva da morte, né? E a gente descendo ali, uma certa velocidade, que nem a metade daquilo era suficiente para fazer aquela curva. E quando eu vejo a curva, era tarde. A gente foi, caímos e era inverno, bem agasalhado, isso salvou um pouco de pele, né? A Gabriela cai por cima de mim, a gente se arrasta por uns 15 metros de saibro e brita no chão. Ela quebrou uma unha do dedo e eu perdi um pouco de couro do corpo. Tortou um pouco o guidão da moto, mas nada que impedisse o retorno, a viagem de volta. Se tivesse quebrado tudo, era uma boa, a gente já de repente já nem voltava mais, já ficava por ali, já morava em igrejinha. Mas não quebrou, então a gente voltou para casa com aquela moto já acidentada e quando finalmente parecia tudo dando certo, a gente quase chegando em casa, um guarda nos aborda e nos para. E eu falei, agora é o fim, vamos perder a moto, se brincar vamos até preso. Um cara grandão, um negão, aparentemente bravo, mal-humorado, começa a perguntar de onde a gente vem, para onde a gente vai, e depois que a gente responde tudo, ele fala, rapaz, vocês são loucos. E como você já está quase chegando em casa, não vou ser eu que vou atrapalhar, e nos deixou embora por alguma razão. Ele se comoveu com a história e nos deixou embora, porque tudo que ele pedia a gente não tinha, o documento da moto não está aí, a habilitação não tinha, e por sorte a gente ainda lembrava o próprio nome e para onde estava indo. E essa foi a minha primeira longa viagem, né? Foi com essa motinha 125. Mas agora, com mais idade, mais experiência, com uma moto mais preparada e com um vestuário... e detalhe, na época, além de não ter tudo aquilo que eu já disse, de habilitação e documentação e preparo, ainda eu estava com capacete sem viseira, eu enjambrei uma viseira, que eu acho que eu cortei na tesoura, não sei do que. E quando eu passei em Santa Catarina, aquela geada no campo, tudo branco, eu pegando vento na cara, né? Isso fez com que a pele não ficasse muito interessante na hora de receber a namorada, na hora de ser recebido, né? Então a gente acabou carregando as marcas da viagem pelo caminho do inverno. Mas enfim, tem vários detalhes naquela viagem que ficou marcado, mas hoje eu tô aqui para falar dessa viagem que eu fiz na semana passada, que também tiveram vários eventos interessantes. E eu tô mais gravando esse vídeo porque quero deixar o registro histórico disso, né? Para a gente mesmo, quando ficar mais velho e sentar com as crianças, poder assistir o próprio vídeo contando a própria história. Isso já aconteceu algumas vezes, embora eu seja novo, a gente já tem alguma história para contar com 4 filhos, né? E nesta última viagem que a gente fez semana passada, ocorreram algumas coisas interessantes que vão ficar marcadas também e que vou deixar registrado e compartilhar aqui com vocês. Há uns 2, quase 3 anos atrás, eu fiz uma viagem dessa, eu havia planejado essa rota para o Paraná, para a casa da minha mãe, passando por Curitiba. Então eu realizei aquela viagem, passando por Curitiba, deu 1.500 quilômetros. Mas foi uma ótima viagem, eu não peguei chuva, eu consegui visitar algumas pessoas.
Passei primeiramente na casa do Vander. O Vander apareceu perdido uma vez no sítio que a gente morava na serra. Um barro, o carro dele não subia o morro. Ele queria chegar na cascata do chuvisqueiro e pular de paraquedas lá de cima. Não deu para chegar no chuvisqueiro e também não deu para voltar para trás. E aí acabou que ficou lá em casa. A gente já fez uma amizade rápida. É um cara muito legal. Foi um achado ali a amizade com ele. Depois a gente descobre que ele é um grande paraquedista, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, ó. Que a gente fez, um paraquedista profissional que mora em Torres. Dali eu parti para Joinville e fiquei no Romeu, um grande amigo nosso que já morou com a gente no sítio ali na Serra de São Francisco. De lá eu parti, fui para Maringá, revi um amigo de infância que já não via há muitos anos. Dali parti para Ivatuba, cidade onde eu tenho alguns parentes também, muitos deles também já há vários anos não via. E finalmente parti de Ivatuba e fui sentido São Jorge do Patrocínio, onde era o meu destino final, lá na casa da minha mãe. Então foi uma ótima viagem. Só não foi tão ótima assim, porque depois de alguns dias eu recebi uma multa, né? Pardal, multa gravíssima. Foi aí que eu descobri que com uma única multa é possível que suspendam tua habilitação. Eu não sabia que um pardal, apenas um pardal, poderia suspender uma habilitação 50% acima da velocidade. Os caras não colocam muita informação nessas multas. Eu não sei que velocidade eu estava e não sei qual era a velocidade do pardal, do radar ali fixo, né? Tive que fazer, como é que chama? Reciclagem. Fiquei alguns meses sem poder dirigir nem andar de moto na rodovia, né? Eu não tenho muitos amigos que andam de moto por aí, eu tenho alguns, e às vezes a gente conversa um pouquinho. E eu sempre acostumado com motos de 200 cilindradas, onde você está acostumado com aquele ganho de velocidade, aceleração, e tem que pensar bem antes de fazer uma ultrapassagem. Várias vezes eu achava que podia ultrapassar um carro, mas quando ia acelerar já percebia que já estava no limite de potência. Né? Algumas vezes atrás de um caminhão, eu falo, agora eu vou, e aí a hora que você vai, que sai de trás do vácuo do caminhão, você percebe que não tem o que fazer, a moto não avança e você tem que voltar para trás do caminhão. Mas agora com 86 cavalos, 900 cilindrada, um quadro de alumínio, uma moto leve, e eu mesmo pesando 60 quilos, não tinha o que não dava para ultrapassar. Claro, sempre cuidando e usando bom senso, calculando e olhando tudo. Com 20 anos de estrada, sem trombar e nem sofrer e nem acertar ninguém, a gente pega a noção e aprende muita coisa na prática e sabe o que dá, o que é arriscado, o que não é. A gente toma decisões e executa na medida do que a gente entende ser ou não seguro. E então, poder fazer uma ultrapassagem em poucos segundos, de 1, 2, 3 caminhões, é algo que uma moto de alta potência oferece, na minha opinião, com mais segurança do que uma moto de baixa potência, assim como carros de baixa potência também, nesse caso de ultrapassagem, são mais inseguros devido ao tempo que leva para fazer as ultrapassagens. Então o piloto, o motorista, ele tem que conhecer o veículo, saber o que dá, o que não dá, antes de fazer esse tipo de manobra de ultrapassagem. Foi uma experiência já bem melhor do que a primeira. E aí, nesse ano, eu resolvi fazer o mesmo trajeto, porém agora visitando alguns lugares diferentes, né? Mas quando a minha filha Jennifer soube do meu plano de fazer essa viagem, ela me chamou e falou: pai, quero ir contigo, quero visitar minha avó. Eu falei para ela: filha, é uma distância muito longa, eu tenho que pensar sobre isso. E ela insistia e eu expliquei que a dificuldade era grande, era uma viagem de várias horas.
Sabendo dos riscos e conhecendo a minha filha, depois de uma boa conversa, decidi levá-la, né? Não são muitas pessoas que fazem isso, né? Hoje em dia, principalmente, os pais têm receio de deixar os filhos fazerem várias coisas, né? A liberdade que a maioria dos pais tiveram na infância dos seus próprios pais, eles não têm coragem de dar aos seus filhos. Eu não sei o que exatamente aconteceu, se hoje, com tudo que a gente vê acontecendo, com as notícias, com os filmes, as novelas, eu não sei, as pessoas têm medo, né? Têm medo de que os filhos se machuquem, que sejam roubados ou que algum animal ataque, né? E, e, eu dou um pouco mais de liberdade para os meus filhos do que eu percebo que os outros pais dão. Então, muitas vezes eu recebo críticas, né? Ah, mas você não cuida, teu filho tá subindo na árvore aí, vai cair, quebrar a perna, não sei o quê. Deixa entrar no rio, vai morrer afogado. Deixa brincar na floresta, um animal vai pegar, a cobra vai morder, vai vir um leão, não sei o quê. Aranha, tudo é uma ameaça, né? Tudo pode machucar, pode matar, pode dar um acidente. Mas eu resolvi que se eu limitar demais os meus filhos, eles vão acabar sendo inúteis, né? Dependendo das limitações que você coloca para os teus filhos, eles não vão aprender nada, não vão ter nenhuma experiência. Então, no final das contas, a gente acaba tendo que correr algum risco para aprender algumas lições e para ter um bom desenvolvimento físico e mental. E devido a essa minha atitude, eu sou muitas vezes criticado, né? Ah, teu filho vai cair daquela árvore, vai morrer afogado ali no rio. E vai acontecer isso e aquilo, como é que pode? Você não tem juízo, não sei o quê. Esses mesmos pais deixam seus filhos na frente de uma TV por horas, dão a eles celulares, mesmo sendo ainda crianças, né, pequenas, já estão lá com o aparelho na mão por horas. Ah, mas está dentro do meu campo de visão, eles estão seguros aqui dentro de casa, de porta fechada, né? Grande erro, né? Vai sobreviver, mas que vida vão ter? Será que vão se sustentar depois? Os pais não vão ficar vivos para sempre, vão perder as forças, vão sair da produtividade. E quando chegar a hora dos filhos produzirem, de trabalharem, de assumir as rédeas da vida, será que vão estar preparados? Eu não pretendo facilitar tanto a vida dos meus filhos. Eu sei que isso é difícil, porque o que eu tenho, os recursos que eu tenho hoje na minha idade, é muito superior aos recursos que os meus pais tinham. Na verdade, eu não tive pai, né? Eu tive só a mãe. Então, a maioria de nós hoje, não só eu, mas vários amigos que eu conheço, tem mais recursos do que os pais tiveram na mesma idade. E isso acaba causando, ó, a gente acaba facilitando a vida dos filhos. Para muita gente acha que isso é uma boa, né? Ah, vou dar pro meu filho o que eu não tive. Acha que está fazendo um bom negócio, facilitando a vida do filho, né? Pagando tudo para ele, dando todos os brinquedos, fazendo todas as vontades, não tem objeções, não se opõe a nada. O filho cresce e a hora que vai enfrentar o mundo, vai enfrentar outras crianças que agora são adultos, que também foram mimados, né? E aí cada um acha que vai servir, todo mundo vai servir ele, mas não vai dar certo. Todo mundo quer ser servido, mas tem que ter alguém para servir. Ninguém quer servir, né? Enfim, não enfrentou dificuldade, não quer botar a mão na massa, né? Eu quero criar crianças que sejam úteis, que colaborem, que contribuam, que façam de qualquer lugar que eles forem um lugar melhor e que sejam até melhores do que eu. Quero dar uma educação para eles melhor até do que a que eu tive. Não é fácil, mas eu acredito que já entendi bastante coisa, que meus pais, por não terem uma educação, não tiveram os mesmos contatos que eu tive, talvez não perceberam, não se ligaram, não estudaram para entender como que se desenvolve, né, a educação moral
de uma pessoa. Então eu resolvi levar minha filha nessa viagem, sabendo dos riscos e cuidando da melhor maneira possível para que nada acontecesse de ruim. E depois que eu fiz a viagem, voltei para casa, eu fiquei curioso e fui pesquisar se mais alguém já tinha feito isso. Depois eu descobri que mais pessoas fizeram. Inclusive vocês podem pesquisar aí no YouTube aí, o Nelson Silva, né? Ele levou a filha dele de 10 anos, ela bateu 10 anos, já permitia por lei viajar e botou na moto, rodou 2.900 km com a guria. Finalmente chegou no dia 14 de maio de 2025, a gente iniciou o nosso trajeto de 3.000 quilômetros e dessa vez eu parei primeiramente em Florianópolis, ali numa cidadezinha do interior. Havia um sítio, temos ali o Júlio e a Kelly, os amigos que a gente já não via há algum tempo. Olha quem tá com nós aqui hoje na fazenda ajudando, ó. Acabou de chegar e já tá com a mão na massa, ó. Nós temos que carregar isso aqui de esterco, isso aqui de terra boa. E ele tá vindo com a tobatinha. O MacGyver! Ô, Rafael MacGyver, olha aí, ó. Tá tentando desvendar os mistérios dessa tobata. Dá oi, MacGyver! Ó, favorado, homem. Ó, vai estacionar bem, ó. Aí tá bom, Maga. Show. Aham. Toma um pouquinho mais pra trás, quer? Pode ser um pouquinho mais pra trás. Aí, ótimo. Com vocês, MacGyver na bolera. E aí, MacGyver, faz falta uma direçãozinha, é bom uma direçãozinha, né? Rapaz, você tá louco, os caras não morrem fazendo isso aí. Morre, tem muita gente que morre com tobata, Que MacGyver. loucura foi pra manobrar essa coisa lá em cima? Um peral atrás de mim, agora eu sei porque vocês me mandaram lá, né? Ai, gente, muito bom. Agora vamos começar a encher isso aqui. Bora! Valeu, MacGyver! E aí, MacGyver? Agora tu me filmou, eu tô te filmando, né? Ah, mas tem que mostrar que tá todo mundo trabalhando aqui. Não é? Eu digo assim, aqui no Chevetoso você faz sucesso, cara. É, né? Chevetoso aqui no Chevette, cara, isso aqui faz... Rendia mais, né? Tem demais, é mais rápido pra girar, pra andar, pra... Manobrar e tudo. Seguro. Não, isso aqui depois que o cara pega o jeito, até ganha uns braços mais fortes também pra dirigir isso aqui. Rapaz, as puxadas que essa coisa dá. Ô Max, rapaz, mas tem esterco aí, hein? Vai sobrar bastante coisa. Milimétrico aí, ô? Aí, passou. Comecei. Vamos lá ver as galinhas então, Sophie. Depois. Ó. Ah, aqui ó, a moto. Dá oi, pai. Oi. Vamos começar a trabalhar agora. Ó, vamos lá ver as galinhas. O Gabriel vai gostar disso aqui. Nossa, que lindas! São até mais clarinhas que as nossas. Galinheiro chique, né? Aqueles três brancos são os pontos de cima deles. Aqui o galo não. O galo. Ó, ó, Gabriel, as galinhas aí. Acho que elas dormem aqui dentro. E aqui elas saem. Daí elas saem por esta fresta. Oi, galo. Você é diferente, né? Olha aqui. Ali Tem passarinhos aqui, olha. tira as botas pra entrar. Olha que tem uma cama. A Maria tá ali varrendo.
Ah, Sophie. E agora vamos entrar. A casinha tem até chave, olha, mãe. E todo mundo está assistindo, né? E dá uma olhada nessa cozinha. É sério, é impressionante. Os potinhos de sal e açúcar, cestinha de coisa. Mãe, essa torneira liga. Calma aí, vamos ligar a torneira aqui pra eles verem. Desliga. Prontinho. Agora tem sabão, tem bucha, escorredor, ligão. O fogão aqui, ele funciona. 1, 2, 3, Não vai fazer isso agora. Aqui, olha, tem as coisinhas. Até o protetor tem aqui. Faca, colher, tudo quanto é coisa. É sério, dá pra morar nessa casinha de criança. Os panos de prato. aqui, ó. Aqui tem as outras coisinhas. Potinho, pratinho, sal e açúcar. E panelas. Frigideira. Aí aqui, ainda mais melhor. Tem cookies. Cookies, todas as coisinhas aqui. Olha, forminha pra fazer pãozinho. Os coisas aqui embaixo. Olha só isso. Obrigada. Isso é incrível. Olha, tem a cortina aqui em cima. Gente, tem até Os jarrinhos organizados ali em cima. Luz. Até luz tem. Jenny, Tá bonzinho. Fez pão? tem até Nossa, olha aqui a mesa do jantar. Um sofá aqui do outro lado. Isso aqui é o quê? Uma geladeira? Um freezer? uma geladeira, mas a gente não pode mexer. Ó, tem até É. um coador. Quadro. O vidro aqui. Olha, mãe, os kitzinhos de limpeza aqui no canto. Um casal peregrino, né? Eles viajam pelo Brasil afora aí, já conheceram vários estados que nem eu mesmo visitei ainda. Eu não passei de Minas Gerais, eles já foram parar lá no Nordeste e já voltaram. E aí eles estão ali, né? Numa cidadezinha próxima a Florianópolis. Então nós marcamos a nossa primeira parada por ali. Tínhamos ali algum trabalho para dar uma mão para eles lá e algumas ideias para gerar energia, e conhecemos ali algumas pessoas novas também. Então foi uma experiência legal. A gente trabalhou junto ali, revemos ali também o Max, a Dani, família, as crianças. Muito peso, calcário, esterco, terra preta, e a gente vai ir agora lá pra cima nas parreiral, nos kiwi, e vamos adubar essas árvores. Tá subindo! Ô, benção! Gente, o lugar que a gente tá aqui é muito lindo. Muita frutífera. Lá embaixo a casinha do mel. E nós estamos aí, vamos trabalhar. E nos hospedamos ali na casa do Júlio e da Kelly. E foi bem legal. Foi realmente, eu fiquei surpreso com o local, a organização e tudo que eles já realizaram ali. Acho que desde 2018 ou 2019 eles iniciaram o trabalho ali e já está bem avançado, o lugar está ficando muito bonito. Então foi um prazer ali poder trabalhar um pouquinho, ajudar eles ali na adubação das plantas. E pela primeira vez eu pilotei uma tobata, né? Eu nunca peguei aquilo na mão nenhuma vez, mas eu já pilotei várias máquinas estranhas, né? Retroescavadeira, algumas escavadeiras hidráulicas antigas, né? Mas eu não tinha pegado uma tobatinha na mão ainda e me largaram isso aí lá pra mim manobrar, então foi um aprendizado a mais, né? Eu sei que o Max tem uma tobata lá, o Otoniel tem uma tobata aqui, eu tenho vários amigos com tobata, tem o Thiago aqui que tem tobata também. A gente acha engraçado eles manobrando essas máquinas ir pra lá e pra cá. Já dá pra ver claramente que além da máquina ter a força dela para fazer o trabalho,
Parece ser bem cansativo, né? Manobrar aquela coisa, e realmente é. Aquilo parece um cavalo bravo, pulando e saltando e te puxando para todo lado. Então, não é que nem um trator com direção hidráulica que você senta ali e faz tudo com a ponta do dedo, né? Um pouco mais de conforto. A tobata não. A tobata o cabra tem que ter um pouco mais de esperteza ali, ficar atento, porque ela pode te atirar para todo lado, te jogar no chão mesmo. Enfim, foi engraçado, foi legal. Eu queria fazer uma pausa aqui agora. Eu imagino que algumas pessoas vão estranhar um pouco, né? Às vezes eu tô de moto ali, passando entre os carros ali, né? Que eles chamam de corredor, né? Pode ser que algumas pessoas não sabem, mas o Código de Trânsito Brasileiro permite a moto pegar corredor e andar dessa forma assim entre os veículos. Mas isso quando o trânsito tá lento, né? Quando há congestionamento, ele tá lento. A lei não determina uma velocidade, né? Ela deixa que o piloto da moto decida o que é o que não é seguro. Que nem nessa cena, por exemplo, eu achei que os caminhões estavam muito próximos e às vezes eles se aproximavam mais ainda. Então eu fico analisando e vendo se eles estão se distanciando ou se aproximando. E a gente fica estudando ali. Aí a hora que vê que está um espaço mais ou menos seguro, a gente avança. Mas se nesse momento um caminhão inventar de bloquear, de se aproximar demais, é muito arriscado. Eu já vi motoqueiro bater retrovisor nos caminhões algumas vezes, eu nunca esbarrei, né? Mas é uma moto grande, tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, que nem às vezes no vídeo dá um efeito assim de maior perigo. Eu também, às vezes, eu mesmo assistindo o vídeo, falei, caramba, parece que o negócio ali tá mais perigoso do que quando no dia que a gente faz a manobra, né? Ao vivo ali dá uma sensação de maior segurança. O vídeo dá um efeito um pouco mais arriscado, mas é tranquilo. Essa questão da gente poder fazer isso com a moto adianta pra caramba a viagem. Nos trajetos que eu fiz, por diversas vezes encontrava congestionamento, acidente, e com a moto a gente consegue avançar. Não tem, praticamente em nenhum momento eu tive que parar e ficar parado esperando alguma coisa, sabe? A gente podia continuar avançando, sempre tinha um cantinho que dava para passar com o trânsito parado. Nesse caso aqui ainda o trânsito estava em movimento, meio lento, mas estava. Mas teve lugares, né, em Balneário mesmo, parou uma carreta no meio do caminho com problema mecânico. O trânsito praticamente parou, ficou trancado, andava poucos metros, parava ali vários minutos e dava pena de ver gente daquele tamanho de engarrafamento. E a gente avançando, vários motoqueiros também tocando bala pra frente. E é isso aí, é uma experiência legal. E dali partimos no dia seguinte, né? Partimos ali pra... Na verdade eu ia pra Porto Amazonas, eu ia passar lá no Ivano. Esse eu não conhecia pessoalmente, a gente tem se falado pela internet, mas não deu para chegar no Ivano porque tava tão legal ali na casa do Júlio e da Kelly, no serviço ali, que a gente acabou saindo tarde. A gente saiu dali depois das 3 horas e eu resolvi parar de novo no Romeu, e foi uma surpresa. Eu tive que mandar uma mensagem em cima da hora pro Romeu. Eu falei, Romeu, cara, nós vamos parar na tua casa aí e tal. E no fim a gente ficou ali. A Jennifer pôde brincar um pouquinho com as meninas, né? Então tá bem, agora nós paramos aqui em Joinville, ó. Ali, ó. Então ali, comendo uma sopinha. Então uma viagem bem boa, tá bem boa. Aí, Chegou o mesmo dia antes. Que já tem mais ou menos a idade delas, brincaram, correram. A gente fez uma refeição junto ali. E no outro dia de manhã pegamos a estrada de novo, partimos de Joinville, porém dessa vez a gente acabou fazendo um trajeto muito longo para um dia só, com uma criança na garupa, a Jennifer com 12 anos. A gente partiu dali direto para São Jorge do Patrocínio. Isso daria um trajeto de quase 800 quilômetros. E a gente seguiu viagem, saiu 6 horas, 6h30 eu acho, 7 por ali, não me lembro bem. E fizemos essa rota aí, chegamos lá em casa ainda já no pôr do sol, né? E deu tudo certo, foi uma viagem legal, né? E aí ficamos ali na casa da minha mãe, ali a gente se rever, né? Pôde rever ela
vários parentes que eu já não via. Ali tinha uns parentes ali, já não fazia tanto tempo, uns 2 ou 3 anos, acho que fazia uns 3 anos que eu não ia lá. Arrumei o telhado da casa também, que já estava precisando de uma manutenção, estava entrando água. Na verdade, essa foi uma das grandes razões de eu ter ido lá agora, foi para dar uma mão lá com o telhado, que estava dando um vento forte, me tirou algumas telhas do lugar e tal. Então deu para fazer alguns reparos, não deu para fazer tudo que eu gostaria, mas já deu para dar uma mão lá. Agora o maior congestionamento que a gente teve nessa viagem foi ali pro lado de Balneário Camboriú. Nesse trecho aí, o trânsito ainda está lento, mas alguns quilômetros para frente ele vai parar completamente. E a gente segue viagem, sempre tem um cantinho para moto passar, então a gente não parou em nenhum momento, seguiu viagem, né? Eu vou deixar todo esse trecho que a gente passou desse corredor e vou deixar a musiquinha tocando aí. Vou dar uma pausa agora no diálogo aqui e vamos só contemplar essa viagem aí pelo corredor de Balneário Camboriú, contemplando ali o pôr do sol e aqueles prédios, né, os maiores prédios da América Latina. A gente pôde observar eles ali, andando mais devagar, só que sem poder observar muito também, né, porque a gente estava andando muito próximo dos caminhões ali, qualquer centímetro ali já podia ter uma batida, né, um acidente. Então a gente tinha que bater o olho nos prédios muito rapidamente quando tinha um trecho mais seguro para passar, mas logo botar o olho na estrada de novo, né? Então vamos seguir agora com uma música de fundo aí e apreciar um pouquinho da viagem. Bom, nessa hora aqui, tô partindo de São Jorge do Patrocínio. Eu já passei na minha infância dezenas, talvez centenas de vezes nessa estrada que eu tô passando agora aí, né? Numa época onde não tinha tanta fábrica aí ainda, agora tá tudo industrializado, tudo bem diferente, né? E aí eu já tô
saindo da cidade onde eu vivi, acho que por mais de 15 anos aí, 17 anos, não sei agora, tem que fazer as contas, mas foi mais ou menos isso. Acho que foi de 95 a 2010. 15 anos, por aí. E tocando a estrada, né? Vou rodar hoje 200 e acho que é uns 230 quilômetros ali até perto de Maringá, na cidade de Ubatuba. Vamos dormir lá, já é tarde agora e... eu tô vendo agora ali, ó, naquela próxima curva à direita ali eu perdi um amigo, né? O cara descendo de moto aqui, ó, na hora do almoço, não deu conta de fazer essa curva aqui e bateu naquele pé de manga ali. E aí foi-se, morreu novo, hein? Amigo de infância, a gente ia pro Rio junto, brincava. O Márcio, né? Se alguém tiver da família vendo esse vídeo aí, sabe, né? Quantas vezes a gente ia no sítio lá, ir pra represa, nadar, aprendeu a nadar junto quase lá naqueles rios que tem ali pra baixo.
Aí, mano, ó. Tô aqui com o Sérgio, vai tá vindo da Bahia, né? Sergipe, né? Vai Sergipe. Ele veio lá com a CB, como é que é? CB 250 Twister. Olha lá a bagagem dele, ó, tá com tudo aí pra acampar, qualquer situação ele tá preparado aí, ó. Rapaz, encontrei ele no posto aí, já fizemos uma amizade aqui. Ele vai pra Serra do Rio do Rastro, lugar bonito. Ô, sabe, faz 20 dias que eu estive lá. A primeira vez na vida que eu fui lá faz 20 dias. É, e vou voltar. O lugar é legal lá. A Jenny tá aí, ó. Fizemos uma refeição agora. E vamos tocar a estrada. Agora pra nós é 80 km, pra ele eu acho que é mais uns 100, né? Então tá, vamos lá. Daqui a pouco nós chegamos no nosso destino de hoje.
Não, ele tá vivo, né? Mas ele falou pra ele que se quebrou tudo. O próprio polícia rodoviária atropelar o cara é pra acabar, né? O empresário, nós estamos aqui, né, Diego? Nós estamos aqui em Bom Sucesso. Rumo a Jandaia do Sul, Apucarana. Sabe que Apucarana eu tô por dentro, né? Acho que foi em 2008, 2007, né? Eu tô por dentro, Apucarana. Nós temos 400 km para rodar hoje. Já vai dormir lá perto de Curitiba, dormir lá na casa do Ivano, né, Ivano? Lá pelas 3 da tarde, 4 horas, nós tá chegando aí. Nós estamos numa cidadezinha que eu nunca vi na vida aqui, Bom Sucesso. Cidadezinha da galera planta muita soja. Eu só vejo soja. Só vê milho? Ah, é milho, né? Tem bastante. Eu acho que é milho essa época do ano, sei lá. Tem inverno, estou colhendo aqui. Aí, amanhã tem 600 km para rodar. Hã? A água tá muito gelada, né? É, viagem de volta 1.500 km. Nós rodou 220 ontem e foi até Ivatuba, né? Passamos na frente do Iapê, até que dava pra dar uma parada lá, bebê. Se tivesse combinado antes, dava pra ficar 1 hora lá no Iapê, tinha tempo ainda. Só pra conhecer. Tinha uma escola. Ia dar uma volta lá, quem sabe tinha castanha lá, tinha nozes, tinha cheio de pé de nozes. Nozes frescas. Bonita, hein? Deixa eu ver. Baita no bicho. E aí, você tirou um sono hoje? Deu uma dormida já, não? Ô, Maná, dormiu bastante essa noite. Não era pra dar sono. Mas foi dormir ontem 8 horas. Ô, e a motinha tá boa, não tá dando problema nenhum até agora, né? Ah, aquele pneu na frente ali ficou melhor do que eu esperava, né? Vou usar ele até acabar ele. Eu vou usar ele provisório, porque não é dela aquele pneu ali. Mas ficou muito bom. Eu já fui a 160 por hora, nem vibrou nada. E ele é uma borracha macia, é seguro para fazer curva, né? Uma aderência boa. Até na área rural eu senti mais
conforto, assim, ela absorve um pouco mais os impactos. Vou ter que começar a dar uma limpada no nosso para-brisa mesmo, tá cheio de inseto estourado ali. Bora? Pegar a estrada? Tem 5 horas de viagem hoje. Agora aqui nós estamos quase chegando aí na casa do Ivano. Mora aí em Porto Amazonas, olha só. O homem é um baita de um homem, 2 metros acho quase. Cara, muito gente boa, me chamou um dia aí no WhatsApp, acho que me achou no YouTube aí, interessado numa roçadeira de controle remoto que eu fiz, e ali a gente fez uma amizade. Ele me contou que fez um tanque, ele fez um tanque de guerra. Não era bem um tanque de guerra, mas o cara fez um tanque com motor AP lá, achei interessante. E aí a gente trocou umas ideias, aí marquemos de passar na casa dele. E aí estamos chegando na casa dele já, né? Cidadezinha bonita. E ali a gente passou uma noite ali, conversamos várias coisas ali. E eu tô indo aí pelo GPS, já ansioso para chegar lá, a gente conversar, sentar, tomar uma água. Ele gosta também de uma outra coisa que eu acho interessante, que é voo livre, né? Ele voa lá com os seus paramotor, para-trike. Inclusive ele está montando o para-trike, quebrou o para-trike dele, está fazendo outra estrutura lá de inox lá. Botar um motor Rotax lá e botar para voar. Um dia eu vou lá para nós voar, não. Se ficar bom, deixar ele voar umas 3 vezes. Se não cair, daí eu vou lá e nós vamos ver se nós fazemos um voo junto, né? Chegando, chegando esse mercado aí, ó, mercado Maba, eu acho que é esse mercado aí da família. Talvez dele. ele seja. Vamos ver, essa casa tá por aqui, eu acho que esse é o mercado da família deles mesmo. Vamos ver. Esse portão aí à direita. Vamos encostando por aqui. Tá lá o homem, é aqui mesmo então, hein? Rapaz, foi viagem boa hoje, hein? Aqui, aí, Preto. Como é que tá? Como eu imaginei, o cara é grandão. Rapaz, tem quanto? Você tem 1,2 metros? Ah, mas já pegou o bicho. E essa é sua filha? Essa é mais velha, tem 12. E pelo jeito vai ficar grande, né? Vai. Você é? Já pode tirar o capacete agora. Agora já tá em casa. Você tem gostado? Aqui. Tem hora que nem parece que ela tá na garupa da moto de uma conchinha. Entra. Eu já vou botar. Vem aqui pra cá. Põe dentro. Jack, vem aqui. Vem, Jack. Lá pra mim. Pai, depois que você pentear.
chegamos aí no Ivano aí, no nosso destino de hoje. Finalmente eu tô conhecendo o Ivano. Rapaz, o cara tem quase 2 metros de altura. O cara é grandão pra caramba. E gosta de voar ainda. Ele tá fazendo um trike. Ele pela primeira vez tá fazendo dele agora. Não tem medo não, né? Já caiu, quebrou pescoço, costela, braço. Quer voar ainda. Aí, ó, vamos dormir hoje aí. Vamos dar uma olhada no motor aqui, ó, que ele tem aqui. Ó, que coisa, hein? Motor 2 tempos de Torazi. Os caras tiram muitos cavalos num motorzinho desse e leve, né, cara? Redução com correia micro V. Acho que é uma redução. Não sei, não entendo muito dessa parada aqui, mas parece que é umas 3x1 aqui. Hélice de madeira, ó. Ó, sistema. O motor já é feito para isso, né? Isso aí não é adaptação. O motor já é feito para essa finalidade. Já vem com essa redução. Legal. Dar uma garimpada nas coisas dele aqui pra ver o que mais tem aqui. Agora, contando um pouquinho da história dessa moto, né? Alguns anos atrás eu tava já dando uma pesquisada numa moto aí de mais ou menos 500 cilindradas. Eu imaginava que já ia ser o suficiente para me fazer algumas viagens mais longas. Então comecei a pesquisar, né? Aí, a princípio me interessei pela NC 750, eram umas cilindradas a mais, mas uma moto muito econômica. Vi também a Versys 650, achei aparente, assim, na estética, achei até mais bonita do que a NC. Inclusive eu quase peguei uma Versys 650, foi por muito pouco. Eu tava olhando também a BMW, a F800, inclusive eu andei na F800R, embora a outra, como é que é? Tem uma mais alta, agora eu me esqueci as letrinhas. A GS, a F800 GS seria até mais interessante devido a ter uma suspensão maior, né? Como eu sou alto, 1,80 m, não teria problema com a moto alta. Até poderia pegar um pouco de off-road, né, com aquela moto. Mas aí eu andei na R, eu achei meio... eu achei aquele motor meio estranho, não sei. Mas eu sei que é um motor bom, mas eu achei meio barulhento, sabe? E vibra um pouco mais do que eu esperava. Mas eu também não tinha experiência. Com várias motos eu ainda não sabia se era normal, mas beleza. Até que um dia eu encontrei essa TDM 900. Eu nunca tinha reparado na rua assim, uma moto dessa, né? Nem sabia da existência dela, né? Achei uma em Santo Antônio da Patrulha, fui olhar. O cara cuidou muito bem da moto. Pesquisei alguns vídeos, falei, cara, é essa a moto. É mais difícil de conseguir peça. Foi poucas unidades importadas na época. Eu fiquei sabendo que era muito caro, então saiu poucas unidades aqui no Brasil. Mas ela tinha uma mecânica muito boa, né? Inclusive, eu soube de gente aí com um motor com quase 400 mil quilômetros sem mexer em nada. Isso é uma coisa, uma moto é um espetáculo, não tem problema crônico no motor. Motor com 5 válvulas, 2 cilindros, se eu não me engano 270 graus de um cilindro de um pistão para o outro. O mais incrível, a vibração. É impressionante como esse motor em qualquer rotação não dá vibração. Para falar a verdade, ele só chega a dar uma vibradinha se você passar marcha com o motor numa rotação muito baixa. Por exemplo, a gente percebe que se você está a 100 por hora, se você passa marcha numa subida, o motor dá uma leve trepidada. Então o ideal é passar dos 4.000 RPM, né, para poder passar marcha e também acelerar um pouco mais forte. Isso eu já fazia nas motos menores, né? Eu sempre cuidei, aceleração, não forçar o motor em rotações baixas.
E jamais eu dava corte de giro, né? Aceleração no máximo aí para ficar se aparecendo. Eu nunca fui de fazer isso. Então o motor na minha mão de moto nunca chegou a estragar. A não ser uma vez a YBR que deu uma... Eu acho que a válvula escapou o grampo de cima, que eu ainda não sei a razão, né? Porque eu tava dando partida na moto e deu um probleminha na válvula. Mas fora aquilo que eu me lembre, nunca aconteceu de fundir motor, eu ter que retificar um motor de moto. Eu sempre cuidei, questão de rotação e troca de óleo, né? Mas então essa moto aqui não tinha vibração nenhuma. Isso já foi um ponto muito interessante. O segundo detalhe, apesar de ter 900 cilindradas, chegava a fazer 22 km no litro, rodando aí a 100 a 110 por hora. Se não for ficar acelerando e dando muita pegada de retomada de velocidade, você consegue até essa autonomia aí de combustível. Tanque de 20 litros, né? Quadro de alumínio, não vai ter problema com oxidação. O que mais interessante na motoca? Tem um pessoal em São Paulo que fazia um kit de correia dentada e eu poderia instalar isso aí nessa moto. Então foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu peguei ela, foi colocar um kit de correia dentada, né? Agora já deve ter passado aí dos 15 mil quilômetros que eu rodei com essa correia e tá bem boa, tá? Vamos ver, tem gente que fala que chega aos 100 mil quilômetros, às vezes até mais, dependendo do uso, né? Vamos ver aí até onde eu chego com esse kit, né? Uma moto que tem um torque alto, às vezes a gente fica um pouco preocupado aí de não forçar demais a correia, mas é impressionante como tem aguentado. Vou torcer para não pegar uma pedra, alguma coisa, e ver até quantos quilômetros vai chegar. Coloquei também um kitzinho de um esqueminha para carregar celular, né? Uma portinha USB que já vem com voltímetro de bateria e um bom suportezinho para celular também, para a gente seguir, botar um GPS ali com segurança, né? Botei um baúzinho de circuit, eu achei bem bonitinho esse baúzinho pequeno aí, quadradinho, parafusado. Coloquei uma bolha maior na frente ali para ter um vácuo de vento melhor. Depois eu percebi que ainda o vento pegava no meio do meu capacete, aí coloquei um pouquinho mais, coloquei mais um defletor em cima ali. Aquilo ali foi o suficiente já para eu poder fazer uma viagem e chegar, se eu quiser abrir a viseira a 100 km por hora e coçar o nariz, fazer alguma coisa, tranquilo, a gente consegue perfurar o ar aí, tem um vácuo legal ali para poder rodar 120, 130 por hora sem sofrimento. Eu cheguei a fazer uma experiência de remover totalmente essa bolha, mas é muito desconfortável passar dos 100 por hora, 120 por hora, é muito ruim. Tem uma visão legal, para andar devagar é bom, né? Você tem um campo de visão melhor ali na dianteira da moto. Mas para fazer viagem longa, precisar andar um pouco mais, não vale a pena. Tem que pôr a bolha mesmo. E aí você consegue ter uma viagem bem mais confortável. O que mais tem dessa moto que eu achei interessante? Um câmbio de 6 marchas. O motor vai cerca de... acho que é mais de 3 litros de óleo. 3 litros e meio, não me lembro bem agora. Mas ele tem um cárter seco, né? Tem um cárter que fica em cima do motor, não sei bem certo como é que funciona isso, mas eu achei esse motor bem silencioso em questão de mecanismo também. Você liga o motor, você acelera, e o funcionamento dele você não escuta a bateção de válvula, é um negócio bem justinho aparentemente por dentro das outras motos que às vezes eu escuto, mesmo motos novas, né? É um motor um pouco mais barulhento e essa daqui eu achei bem silencioso. Então é isso, não tem muito mais que dizer. A minha moto agora está com cerca de 60 mil quilômetros e na minha mão acredito que vai rodar muitos anos ainda sem incomodar. Eu não sou de estar fazendo manutenção, esse negócio de estar abrindo coletor, limpando carbonização. Carbonização não é uma coisa que me preocupa muito, tá? Porque eu já vi motores diesel, por exemplo, com estado de carbonização absurdo, você olha assim, camadas grossas, e motores diesel aí nos caminhões, hein? Caramba, os caras chegam a 600, 700, às vezes 1 milhão de quilômetros sem abrir motor. E o que pode carbonizar mais do que um motor a diesel? Mas a gente sabe que o combustível é um pouco lubrificante também. Então esse negócio de tirar aquelas manchinhas pretas de dentro de coletor de moto,
Eu acho aquilo desnecessário, tá? Eu só paro a moto para fazer manutenção se ela começar a dar sinais de que tá irregular, a marcha lenta, alguma coisa assim. Aí a gente para e dá uma acertada. Eu não acho... eu não sei, eu nunca tive problema de ter que estar fazendo manutenção antecipada, assim, questão de estar abrindo o motor, não. Abrindo coletor, essas paradas que os caras fazem. Agora, limpeza de filtro de ar e de óleo, beleza. Aí sim, você troca o filtro de óleo, faz uma limpeza no filtro de ar, ou troca, dependendo da situação. Aí é normal. Mas mexer em motor, não. Vamos rodar até começar a dar algum sinal. Tem dado certo assim por vários anos e eu não vou mudar de estratégia agora, né? Não pago seguro, resolvi botar um rastreador nela. Acho que eu pago cerca de 160 por ano num chipzinho. E escondi um rastreador nela ali com uma bateria boa de lítio. Então eu consigo ver aonde a moto tá, né? Caso ela seja roubada, facilita aí a gente localizar ela. Custo bem mais baixo do que tá pagando seguro, né? Outro detalhe que me surpreendeu nessa moto, né? Isso acho que qualquer moto de alta cilindrada tem essa sensação. Eu acostumado com a 200, como eu já tinha comentado. Eu achei muito curioso que a gente nós estamos aqui de novo aí, ó. Achamos o Sérgio tá de novo, sereninho, tranquilo, não tá naquele limite de rotação que a gente tá acostumado a andar em moto 150. Deu uma chuva forte também. O motor já tá no talo, você tá bastante pouco, o motor já tá no talo. Aí nós estamos aí, agora nós vamos seguir viagem até as 40. Você vai com nós até Florianópolis? E o motor tá sereno. Aí dali, sobrando torque. Aí dali ele sobe a Serra do Rio do Rastro, vai lá pra, como é que é o nome lá? Urubici, né? Interessante, né? Pra fazer viagem. É isso aí. Saber que Urubici, o motor também com certeza vai durar mais. A Jennifer tá aí, é minha filha, vocês já conhecem, 12 anos. Viajou 3 mil quilômetros, vai fechar 3 mil quilômetros quando a gente chegar em casa. Mas aquele ali já rodou 3 mil, né? O Sérgio já rodou 3 mil km. Mas estamos aqui se ajeitando. Estamos aqui se ajeitando para pegar a estrada de novo. Agora nós vamos tocar até Florianópolis. E lá a gente se despede. Falta 600 km para mim, para ti falta 450. Mas você vai rodar tudo hoje? Então tá. E aí, Jenny, pronta para pegar uma? Não vai dormir, né? Beleza, tudo certo, vamos lá então. Oi. Pera aí, fica aí. Ué? E aí, pode descer agora. Tira o capacete. Tudo bem, a aditivada é aqui mesmo? Completa pra mim.
Finalmente, quase chegando em casa agora e finalizando a nossa viagem.